Quando Jesus voltar, ele aparecerá no céu. E Paulo escreveu que todos os que o seguirem serão arrebatados com ele nos ares. E quando isso acontecer, não teremos mais corpos humanos. Seremos transformados para ter corpos ressuscitados imortais. E como será esse corpo? O que será que poderemos fazer com ele? A Bíblia tem algumas respostas para essas questões que falaremos aqui neste vídeo. Olá, queridos, eu me chamo Mari Garcia e se você ainda não está inscrito neste canal, este é o momento que você pode se inscrever, ativa o sininho para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Também já deixa o seu like desde o início para que esse vídeo esteja ranqueado lá em cima e mais pessoas possam assistir assim como você. Irmãos, queremos que vocês saibam a verdade a respeito dos que já morreram, para que não fiquem tristes como ficam aqueles que não têm esperança. Nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, e assim cremos também que depois que Jesus vier, Deus o levará de volta, e junto com ele levará os que morreram crendo nele. De acordo com o ensinamento do Senhor, afirmamos a vocês o seguinte: nós, os que estivermos vivos no dia da vinda do Senhor, não iremos antes daqueles que já morreram, porque haverá o grito de comando e a voz do arcanjo e o som da trombeta de Deus, e então o próprio Senhor descerá do céu. Aqueles que morreram crendo em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós, os que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens junto com eles, para nos encontrarmos com o Senhor nos ares, e assim ficaremos para sempre com o Senhor. Portanto, animem uns aos outros com essas palavras. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 ao 18. Escutem bem este segredo. Nem todos vamos morrer, mas todos vamos ser transformados num instante, num abrir e fechar de olhos, quando tocar a última trombeta. Ela tocará, os mortos serão ressuscitados como seres imortais, e todos nós seremos transformados. Pois este corpo mortal precisa se vestir com o que é imortal. Este corpo que vai morrer precisa se vestir com o que não pode morrer. Assim, quando este corpo mortal se vestir com o que é imortal, quando este corpo que morre se vestir com o que não pode morrer, então acontecerá o que as Escrituras Sagradas dizem: a morte está destruída, a vitória é completa. 1 Coríntios 15, 52 a 54. Portanto, a palavra de Deus está dizendo que quando Jesus voltar, os mortos ressuscitarão primeiro e os vivos subirão junto com eles, com corpos celestiais, corpos transformados, corpos espirituais e imortais. Também há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra a dos terrestres. 1 Coríntios 15, versículo 40. Hoje em dia nós vivemos no corpo terreno. Conhecemos muito bem o nosso corpo. Sabemos que ele é completamente limitado em tempo e espaço. Nós não somos perfeitos, sentimos dores, desconfortos e somos suscetíveis ao pecado. Lutamos contra o nosso corpo. E sim, precisamos cuidar dele para que ele permaneça o mais saudável possível durante a nossa vida aqui na Terra. Pois será assim, quando os mortos ressuscitarem. Quando o corpo é sepultado, é um corpo mortal, mas quando for ressuscitado, será imortal. Quando ele é sepultado, é feio e fraco, mas quando for ressuscitado, será bonito e forte. Quando é sepultado, é um corpo material, mas quando for ressuscitado, será um corpo espiritual. É claro que se existe um corpo material, então tem que haver também um corpo espiritual, porque as Escrituras Sagradas dizem: Adão, o primeiro homem, foi criado como ser vivo, mas o último Adão, Jesus Cristo, é o Espírito que dá vida. Não é o espiritual que vem primeiro, mas sim o material. Depois é que vem o espiritual. O primeiro homem foi feito do pó da terra, o segundo veio do céu. Os que pertencem à terra são como aquele que foi feito do pó da terra. Os que pertencem ao céu são como aquele que veio do céu.
Assim como somos parecidos com um homem feito do pó da terra, assim também seremos parecidos com o homem do céu. Meus irmãos, o que eu quero dizer é isto: o que é feito de carne e de sangue não pode ter parte no reino de Deus, e o que é mortal não pode ter a imortalidade. 1 Coríntios 15, 42 a 50. A Bíblia fala claramente que nós temos semelhança com Adão, como corpos terrenos, e também teremos semelhanças com Jesus, como corpos celestes. Quando Jesus veio à Terra, ele o fez como humano, em um corpo terreno. Mas quando ressuscitou dos mortos, ele o fez em um novo corpo espiritual celestial. E todos que o seguem, seguirão o mesmo padrão da vida de Jesus. Após aceitarmos Jesus como nosso Salvador, seguimos seus passos. Assim como ele chamava Deus de Pai, podemos chamar Deus de nosso Pai. E assim como Jesus ressuscitou em um corpo celestial, nós também ressuscitaremos em corpos espirituais e celestiais. Mas nós somos cidadãos dos céus e estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá de lá. Ele transformará o nosso corpo fraco e mortal e fará com que fique igual ao seu próprio corpo glorioso, usando para isto o mesmo poder que ele tem para dominar todas as coisas. Filipenses 3, 20 e 21. Mas como será esse corpo celestial? Como será o corpo espiritual que nós teremos após a vinda de Jesus? Para sabermos como será esse novo corpo, temos que estudar na Bíblia aqueles que também tiveram novos corpos, assim como os anjos e Jesus. Ambos tiveram esses corpos celestiais. No Evangelho de Lucas, Jesus, explicando aos saduceus acerca da ressurreição, diz assim: Respondeu-lhes Jesus: Os filhos deste mundo casaram-se e dão-se em casamento, mas os que são julgados dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos, nem se casam, nem se dão em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Mostrando aqui que nós teremos um corpo espiritual assim como os anjos e assim como Jesus o teve. Mas o que Jesus era capaz de fazer nesse corpo celestial, que não fazia no corpo terreno? A Bíblia diz que não seremos simplesmente fantasmas espirituais quando adquirimos um novo corpo, que não interagem com nada. Seremos um corpo físico que pode interagir com a realidade espiritual. Quando Jesus ressuscitou, os seus discípulos estavam em uma sala com as portas fechadas, porque eles estavam aterrorizados, pensando que seriam os próximos a serem mortos. E, além disso, estavam tristes com a morte de Jesus. E, de repente, Jesus simplesmente aparece diante deles. Mas uma característica interessante que algumas passagens bíblicas deixam claro é que a sala onde os discípulos se encontravam estava trancada. O Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19, diz assim: Naquele mesmo domingo à tarde, os discípulos de Jesus estavam reunidos de portas trancadas, com medo dos líderes judeus. Então, Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: Que a paz esteja com vocês. Da mesma forma, continuando no versículo 26 do mesmo capítulo, uma semana depois, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos ali com as portas trancadas. E Tomé estava com eles. Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: Que a paz esteja com vocês. Portanto, aqui enfatizando duas vezes as portas trancadas, deixando claro que o corpo celestial de Jesus poderia ultrapassar a superfície e entrar dentro dos locais sem precisar passar pela porta física. Essa é uma das características que os nossos corpos celestiais também terão. No Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 36, diz assim: Enquanto estavam contando isso, Jesus apareceu de repente no meio deles e disse: Que a paz esteja com vocês. Eles ficaram assustados e com muito medo e pensaram que estavam vendo um fantasma. Mas ele disse: Por que vocês estão assustados? Por que há tantas dúvidas na cabeça de vocês? Olhem para as minhas mãos e para os meus pés e vejam, sou eu mesmo.
Toquem em mim e vocês vão crer, pois o fantasma não tem carne nem osso. Como vocês estão vendo que eu tenho? Jesus disse isso e mostrou as suas mãos e os seus pés. Versículo 41. Eles ainda não acreditavam, pois estavam muito alegres e admirados. Então ele perguntou: vocês têm alguma coisa para comer? E eles lhe deram um pedaço de peixe assado, que ele pegou e comeu diante deles. Aqui fica muito claro, Jesus não era um fantasma. Jesus tinha um corpo celeste, ao mesmo tempo um corpo físico, pois ele podia comer e podia ser tocado pelos discípulos. Da mesma forma, teremos corpos celestes dessa maneira. Os corpos celestes serão corpos físicos com características de corpos celestes, onde poderemos nos comunicar com o mundo espiritual. Jesus aqui estava querendo provar que não era apenas um fantasma. Ele era bem físico, mas atravessou as paredes, mas ainda podia comer. Então, são duas realidades ao mesmo tempo. Assim, seremos também com nossos corpos celestiais. Poderemos operar com o mundo físico, mas também com o mundo espiritual ao mesmo tempo, interagindo com tudo, sem limitações. Existe uma cena que exemplifica essa interação com duas realidades de um filme, com uma forma semelhante, obviamente com características não cristãs. Vamos assistir um pedaço. Close it, quick! Run! Just like you. Claro que o que teremos será muito mais glorioso que isso, mas dá para ilustrar um pouco de como poderemos fazer coisas completamente novas em comparação ao que fazemos agora. Mais uma coisa que, assim como Jesus, também seremos capazes de fazer com esses corpos celestiais, está lá em 1 Coríntios 15. Paulo está descrevendo acerca da ressurreição de Cristo, e ele diz assim, a partir do versículo 4: E ele foi sepultado, e no terceiro dia foi ressuscitado, como está escrito nas Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12 apóstolos. Depois apareceu de uma só vez a mais de 500 seguidores, dos quais a maior parte ainda vive, mas alguns já morreram. Existem alguns estudos que falam que nessa passagem ele não está falando para uma multidão de 500 pessoas, mas sim que Jesus está ao mesmo tempo com 500 pessoas diferentes. Ou seja, onipresença. Isto só foi possível por causa do seu corpo celestial na Terra, onde ele poderia estar falando com diferentes pessoas em lugares diferentes e talvez em épocas diferentes. Daí eu deixo para você o estudo e a dúvida no ar. Será? Com este corpo celestial, nós não seremos limitados pelo espaço físico ou pelo tempo. Significa que poderíamos estar em mais de um local ao mesmo tempo. Este seria um estado completamente novo de existência. Sabemos que esses corpos espirituais não serão limitados, como agora. Não sentiríamos dores, não teríamos a morte, não teríamos nada disso, nem desejos e vícios do pecado, pois nossos corpos serão perfeitos. Existe mais uma característica do corpo celeste de Jesus apresentado quando ele esteve aqui na Terra: a sua aparência. A aparência de Jesus, quando ressuscitou em seu corpo, era como o seu corpo terreno, antes de morrer. Mas ele também poderia modificar a sua aparência, se assim o desejasse. Como na história onde Jesus se encontra com os 2 discípulos no caminho de Emaús, em Lucas 24, eles não reconheceram Jesus, provavelmente porque a sua aparência estava diferente da sua aparência terrena. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 10, João diz assim: E no dia do Senhor achei-me exaltado no Espírito, quando ouvi atrás de mim uma voz forte, como o som de trombeta.
E no versículo 14 diz assim: sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e os teus olhos como uma chama de fogo. Seus pés reluziam como metal quando é refinado em fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Aqui vemos claramente mais uma forma modificada da aparência do corpo celestial de Jesus aqui na terra. 1 João 3:2 diz assim: meus amigos, agora nós somos filhos de Deus, mas ainda não sabemos o que vamos ser. Porém, sabemos isso: quando Cristo aparecer, ficaremos parecidos com Ele, pois o veremos como Ele realmente é. Mostrando aqui que seremos também como Jesus, com nossos corpos celestiais, podendo também, talvez, modificar a nossa aparência, assim como Ele. Então, queridos, temos muito para nos alegrar, muito para esperar ansiosamente, com muita fé em Jesus, sabendo que Ele tem o melhor para nós, para aqueles que o seguem, para aqueles que decidem andar longe do pecado. Pois esse foi, desde o princípio, o plano de Deus, que pudéssemos estar ao lado dele, longe do pecado, olhando diretamente para Ele, de mãos dadas com Ele e tendo comunhão com Ele diretamente. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Então, olhemos para o alto, olhemos para o alvo, assim como Paulo pôde olhar para o alvo mesmo com tanto sofrimento, mesmo em meio a tantas perseguições. Virá o tempo, querido, onde você precisará colocar em prática verdadeiramente e literalmente esta palavra. Virá o tempo onde talvez toda a teoria em que estamos aprendendo será difícil de ser colocada em prática, mas coloque no teu espírito a certeza de que Deus está contigo. Jesus não te deixará sozinho. Ele capacitará a ti pelo Espírito Santo que habita em você. Portanto, querido, eu e você estamos juntos nessa jornada. E é por isso que eu te convido. Leve este evangelho a toda criatura, sempre com amor, sempre com carinho e sabedoria. E saiba que só existe um caminho, uma verdade que leva à vida: Jesus Cristo, que morreu por ti, por mim, pelos nossos pecados, para que pudéssemos sim olhar hoje para trás e, mesmo com todo o pecado que já cometemos, termos uma segunda chance de sermos nova criatura em Cristo. Teremos sim corpos celestes, teremos sim uma vida aos passos de Jesus. E com isso nos alegramos e seguimos dia após dia. Deus abençoe a sua vida.